Estamos de volta com o programa Opinião, hoje com o promotor de justiça da comarca de Mariana, Guilherme Sá Meneguin. Você que participou, muito obrigado pela sua colaboração. Agora nós vamos aqui responder as suas perguntas. Aliás, o promotor vai responder as suas perguntas. Nós temos perguntas aqui tanto de Mariana, com a comunidade diretamente atingida, como de Ouro Preto também, pessoas das cidades irmãs aí, preocupados com a situação dos atingidos. A gente começa lá por Mariana com a Maria Tereza, ela é do bairro Colina. Ela pergunta se a indenização aos moradores atingidos é por perda material ou também por dano moral. Como nós explicamos no primeiro bloco, né, todas as perdas têm que ser indenizadas, então inclui dano material e dano moral. O dano material ele tem duas classes, né? Tem o dano direto, né, que é aquilo que a pessoa teve de prejuízo, como aquele que a gente chama de lucro cessante, aquele que a pessoa deixou de ganhar e que normalmente ela ganharia se o fato não tivesse ocorrido. Então, todos os danos, tanto material quanto moral, serão indenizados. O Gabriel Marques, lá do Cabanas, pergunta se os atingidos têm que provar o que perderam ou basta falar, declarar o que foi perdido com a tragédia. O processo de cadastramento visa justamente coletar informações dos atingidos, onde eles vão declarar tudo que eles perderam, né? A princípio, a declaração do atingido será verdade até prova em contrário. Então a gente constou isso no nosso acordo, né? Um direito que chama inversão do ônus da prova. Então, por meio dessa medida, tudo que o atingido declarar no cadastro vai ser verdade até prova em contrário. Então, se uma pessoa declara, por exemplo, que tinha 10 vacas, né? Mas ele não tem como provar que tinha 10 vacas, né? Se a Renova não provar que ele tinha menos, ela vai ter que indenizar as 10. É claro que uma declaração absurda, uma pessoa dizer que tem 10 mil vacas, né, que foge da razoabilidade, isso não será considerado, né? Mas dentro dessa razoabilidade, ele não vai precisar provar tudo que ele está dizendo. Né? Teve algum caso que fugiu dessa razoabilidade aí? Alguém que falou um número muito surreal, que teve esse problema? Por incrível que pareça, Alan, ocorreu foi o contrário. Muitas pessoas, pela simplicidade, pela humildade, às vezes pelo desconhecimento e até pelos problemas psicológicos que enfrentaram, declararam até menos do que realmente tinham, né? E tiveram que reformular o cadastro para que refletisse a verdade. Então, são pessoas que estão agindo de uma forma muito correta, muito honesta, com boa fé. Então, por isso, nós constamos essa cláusula no nosso acordo e vai vigorar, então, a inversão do ônus da prova. Né? Quem vai ter que provar que o direito não está configurado é a Renova. E mesmo as pessoas sendo humildes em declarações ainda não estão sendo atendidas pelas empresas envolvidas. Exatamente. A Ana Cláudia Silva, do Taquaral, ela pergunta: quem ainda não se cadastrou como vítima da tragédia, o que ela deve fazer? Quem teve algum prejuízo em razão do desastre, né, ela pode se cadastrar, deve procurar a entidade Caritas, né, pode fazer uma pesquisa no Google, né, a Caritas em Mariana, lá tem todas as informações, tem um número de telefone que a pessoa pode ligar e agendar a data, até mesmo para tirar alguma dúvida a respeito de se ela realmente de fato se enquadra em uma pessoa que teve algum prejuízo pelos fatos. Né? Então basta procurar a Caritas que está conduzindo o processo de cadastramento das vítimas. O Gabriel Marques, na verdade o Gabriel Marques já respondemos, o José Anastácio, aqui do Antônio Dias, em Ouro Preto, ele pergunta: o Ministério Público pode impedir de alguma forma o retorno às atividades da Samarco Mineradora? Por si só, o Ministério Público não tem esse poder de impedir o retorno das atividades da mineradora. Né? É muito importante esclarecer que quem autoriza o retorno das atividades são os órgãos ambientais através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Essa entidade, né, do governo estadual, órgão administrativo que não tem relação alguma com o Ministério Público, que vai avaliar se ela vai poder voltar ou não e vai emitir ou não essa licença para o retorno das operações. Obviamente, né, se houver alguma irregularidade, o promotor de justiça da comarca de Belo Horizonte ele pode acionar a justiça. E por que é da comarca de Belo Horizonte? Porque o complexo, né, minerário da Samarco ela fica em 2 municípios, tanto de Ouro Preto como Mariana, e ele abarca 2 comarcas. Então, pelas regras do processo coletivo, o juízo da capital é competente. Então, só para sintetizar, né, quem vai analisar o retorno das atividades
da Samarco são os órgãos ambientais estaduais, administrativos, e não o Ministério Público. Eventualmente, se ocorrer alguma irregularidade, quem eventualmente poderia tomar alguma providência seriam os promotores de Belo Horizonte, né, acionar a justiça para tentar corrigir algum problema que tenha sido configurado. Já que o José Anastácio falou aqui sobre a Samarco, o retorno do funcionamento dela, como é que está hoje o processo civil criminal contra a Samarco, Vale, BHP e aqueles executivos dessas empresas? O processo a gente sabe que em 2017 ele foi suspenso, retomado no final do ano. Como é que está esse processo atualmente? O processo criminal pelos homicídios, lesões corporais, poluição, falsidade documental, enfim, uma série de delitos que estão ali sendo relacionados. A denúncia foi proposta pelo Ministério Público Federal e o processo atualmente tramita na Vara Federal de Ponte Nova, né? Ele, caso seja acolhido pelo juiz, ele vai a um júri federal, né? Esse processo ele tem uma grande complexidade, são vários réus, né? Eu não sei os detalhes do processo porque ele está na Justiça Federal e eu sou promotor, atuo na Justiça Estadual. De qualquer maneira, eu sei que o processo tem, por exemplo, 4 pessoas jurídicas, né? Além da Vale, da Samarco, da BHP, tem a VOG-BR, né? Evidentemente, eles estão sendo acusados pelos crimes ambientais, não pelos homicídios, né? Porque trata-se de pessoa jurídica. E no Brasil, a pessoa jurídica só pode responder por delitos ambientais. De qualquer maneira, e isso tem que ficar muito claro, o processo está tramitando, de fato teve um período de suspensão e a gente aguarda que seja feita justiça, né? Trata-se de um fato gravíssimo, são 19 pessoas que morreram de uma forma muito trágica, engolfadas por uma avalanche de rejeitos de minério e, ressaltando, 2 crianças. E uma pessoa que nunca foi localizada. E um corpo ainda não foi localizado. Na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou sobre uma situação até triste e dolorosa, que era o preconceito que essas pessoas atingidas sofriam na comunidade. Essa situação, como é que está a situação psicológica dessas pessoas atualmente? Elas conseguiram, já que estão conseguindo se reerguer, ainda sofrem preconceito na cidade? Como é que está a situação no psicológico dessas pessoas envolvidas? Eu acredito, uma visão muito pessoal, né? Até porque eu não sou porta-voz das vítimas, né? Que eles não estão sofrendo preconceito hoje, né? Ou de uma forma muito velada. Isso de fato ocorreu num cenário inicial, sobretudo quando eles começaram a receber esses direitos, né? Não são benefícios, são direitos que eles perderam. E algumas pessoas, às vezes desinformadas, às vezes por ignorância, passaram a hostilizar alguns atingidos, né? Eu acredito que isso de fato diminuiu com o tempo e há uma compreensão da comunidade, até mesmo porque era uma exceção, não era uma coisa generalizada, né? Houve uma compreensão da comunidade. Agora, as vítimas estão ainda muito afetadas psicologicamente. Temos um estudo que nós solicitamos para uma equipe de pesquisadores da UFMG que demonstrou claramente que o índice de depressão entre as vítimas do desastre, Mariana, é 3 vezes maior do que o índice de depressão na população comum, né? E isso é muito grave e nós estamos cobrando, inclusive judicialmente, indenização por esse sofrimento psicológico. Promotor, nesses 3 anos que vão ser completados na segunda-feira, a gente ouviu falar muitas coisas, foram centenas de reportagens na imprensa mineira e até nacional, exterior também. O que dentro do âmbito judicial, você pode dizer assim, nesses 3 anos, de avanços, ainda de desafios, como é que está ainda o trabalho da justiça dentro de solucionar, de atender todas as vítimas do desastre? De fato, é um desafio muito grande, é um caso enorme, né, que exige um empenho muito grande de toda a equipe. De qualquer maneira, eu acho que 2 coisas podem ser ressaltadas, né? Em primeiro lugar, o que nós fizemos foi adotar medidas inéditas, medidas pioneiras que não estão previstas na legislação. Então não existe no nosso Código Civil ou qualquer lei no Brasil o direito ao auxílio financeiro, o direito à assistência técnica. Essa inversão do ônus da prova ela até existe, mas é em outras áreas, não nessa área de dano civil comum como esse, né? O reassentamento participativo, né, com a comunidade participando de todas as fases do reassentamento. Então tudo isso que não existia na lei, né, e que nós, através de um processo e através de medidas muito concretas, conseguimos efetivar
isso virou um paradigma. Tanto é que o auxílio financeiro mensal surge em Mariana, no nosso processo, e depois ele se espraia por toda a bacia. O auxílio financeiro que o atingido de Mariana começou a receber em dezembro de 2015 é o mesmo que hoje o pescador lá de Regência, na Foz do Rio Doce, a mais de 600 quilômetros de distância, recebe igual. E isso começou em Mariana, começou no nosso processo e acabou virando um paradigma. Da mesma forma, as assessorias técnicas, que são esses grupos profissionais que auxiliam do ponto de vista técnico os atingidos. E isso também se espraiou e hoje todas as comunidades ao longo da bacia estão recebendo. Então, acho que a primeira coisa a destacar é essas alternativas pioneiras que viraram paradigmas e que podem ser usadas em casos semelhantes. A gente não quer que ocorra, mas caso venha a ocorrer, poderia, né, existir de fato essas garantias. Segundo ponto, como eu disse, nós fizemos vários acordos, tem várias decisões judiciais, enfim, tem várias medidas e que a gente vai ter que fiscalizar o cumprimento, né? O ano de 2019 vai ser um ano, sobretudo, para nos empenhar em fiscalizar e acompanhar o cumprimento desses acordos. O senhor falou do pioneirismo de Mariana, dentro de todos os trabalhos envolvidos. No primeiro bloco a gente falou do acordo, foi firmado no dia 2 de outubro, garantindo aos atingidos aqui de Mariana a não prescrição do processo. E na sexta-feira algo semelhante foi feito com o Ministério Público, com as mineradoras, mas que não é da região, isso é para o restante da bacia. Vai ter essa confusão de que aquele termo de ajuste assinado no dia 26 valeria para Mariana. Esse termo não é para Mariana, é para o restante da bacia Rio Doce. Exatamente. Essa é uma das complexidades desse caso, né? Tem vários órgãos atuando, várias instâncias da justiça, né? Então, por exemplo, você tem um processo criminal que está tramitando na Vara Federal de Ponte Nova. Tem a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, né, que está tramitando na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Nós temos as ações aqui para os atingidos de Mariana que estão tramitando na comarca de Mariana, na 2ª Vara, sobretudo na 2ª Vara de Mariana. O acordo que nós fizemos é para atender as vítimas de Mariana, ele não se aplica ao restante da bacia. Bom, para que não prescrevesse, não tivesse problemas para o restante da bacia, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual apoiou, né, defensorias públicas fizeram um acordo semelhante para o restante da bacia, para que as pessoas não tenham esse risco da prescrição ocorrer, enfim, caso, né, a pessoa não tenha pleiteado judicialmente seu direito até o dia 5 de novembro de 2018. Tá certo, promotor Guilherme, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por mais uma vez ter vindo aos nossos estúdios, ter esclarecido as dúvidas da população marianense e ouropretana também sobre esse desastre ocorrido há quase 3 anos na nossa região. Eu agradeço a oportunidade e mantenho à disposição do Ministério Público para a TOP poder, assim, sempre que precisar, a gente está à disposição. Tá certo? O Opinião fica por aqui. Nos encontramos novamente na próxima semana aqui na Top Cultura. Uma boa noite e até lá!